Um ano depois da sua eleição, já vê esta cidade de Coimbra diferente aos seus olhos? Ainda não vejo, bom dia antes de mais e obrigado pelo convite para estar aqui, não vejo suficientemente diferente. Obviamente que não está como nós queremos que esteja daqui a mais algum tempo. Num ano eu diria que era impossível fazer mais do que aquilo que temos feito, mas vamos continuar a trabalhar nesse sentido. O que é que mais o surpreendeu? Primeiro pela positiva e depois pela negativa, ou ao contrário, como preferir? Olha, o que me surpreendeu pela positiva foi o número e a qualidade de muitas pessoas que encontramos na Câmara Municipal, funcionários da Câmara. O que vai um bocadinho contra aquela ideia de que a Câmara parecia que funcionava mal. O problema não estava nas pessoas, é isso? A Câmara não funciona bem, mas tem muitas pessoas de grande qualidade e grande dedicação. Precisa de uma reorganização, por isso apresentámos esta proposta de reestruturação da Câmara, porque há pessoas com capacidade para fazer mais e melhor numa estrutura mais bem organizada. E é nesse sentido que estamos a trabalhar e apresentamos esta proposta, nomeadamente para responder a novos desafios relativamente aos quais a Câmara não tinha nem meios humanos, nem estrutura suficiente para responder, como por exemplo aos novos desafios da educação, da saúde e do meio ambiente. Então, estamos a preparar a Câmara nesse sentido. O que mais me surpreendeu negativamente, haver tanta gente avessa à mudança. Coimbra é uma cidade avessa à mudança por natureza e por isso foi perdendo gás e desenvolvimento relativamente a outras cidades e foi caindo no ranking das cidades portuguesas. Então, um dos seus principais desafios é convencê-los, de facto, porque tem que ser todos juntos, não é? Essa mudança não se faz de decreto, não é? Sim, também não é preciso que haja unanimidades para se conseguir a mudança, é preciso captar e atrair as pessoas para um processo de mudança. É um trabalho, mais uma vez, que não se faz de repente, não se muda uma cidade por um estalar de dedos. Não é? Agora, se nós fizermos uma autocrítica daquilo que é Coimbra, percebe-se que Coimbra é uma cidade por natureza avessa à mudança, mas sem mudar e sem mais desenvolvimento, obviamente, continuaria a tornar-se cada vez mais uma cidade menos relevante no panorama nacional e é isso que nós queremos mudar. Esse desenvolvimento passa também um bocadinho por deixar de ser uma cidade tão de serviços e começar a atrair outro tipo de atividades à cidade e ao concelho e até à região. Sim, isso é fundamental. Prevaleceu nos últimos anos a filosofia de que Coimbra devia ser uma cidade de serviços, ou essencialmente de serviços, estaria tudo bem se isso permitisse o crescimento da cidade. Mas, objetivamente, foi o contrário. Portanto, Coimbra não pode continuar a ser uma cidade essencialmente de serviços, precisa de mais investimento empresarial, industrial, para criar emprego, para ter os nossos jovens. O que é que conseguiu fazer este ano? Aquilo que nós mudamos foi a estratégia na forma como recebemos e abordamos os empresários. Nós recebemos os investidores de maior dimensão, quando são pequenos investimentos, pois isso não implica essa logística, mas quando recebemos potenciais investidores de maior dimensão, recebemos-los em conjunto com a Universidade e com o IPC, no sentido de vendermos, no bom sentido da palavra, os recursos que Coimbra tem. Quais são os principais recursos que Coimbra tem? É, de facto, a saúde, a educação e a produção de talentos, que depois são obrigados a procurar outras paragens porque não encontram oportunidades em Coimbra. Portanto, a grande riqueza de Coimbra neste momento é a produção de talentos na Universidade e no IPC e noutras escolas, nomeadamente privadas também, e é isso que nós procuramos mostrar com números, com estatísticas, com PowerPoints, porque também é importante. Portanto, recebemos os grandes investidores na sala de reuniões da Câmara. Eu faço uma intervenção sobre o potencial de Coimbra. Quando são investidores estrangeiros é tudo em inglês, naturalmente. E depois há um diálogo em que todos procuram atrair grandes investimentos. E depois tem que haver uma resposta por parte dos serviços, porque essas empresas normalmente têm prazos de execução e de implementação dos seus projetos que muitas vezes não se compadecem com muita burocracia. Sim, nós continuamos a trabalhar no sentido de organizar melhor e acelerar os processos de decisão dentro da Câmara, de criar as condições para termos um gabinete de via verde para o investimento. Estamos a trabalhar nisso.
Precisamos transmitir essa confiança aos empresários, de que a Câmara de Coimbra, como outras tem a capacidade de responder rapidamente aos desafios que nos são colocados, mas também temos que ter a noção de que Coimbra, por ter abdicado do investimento industrial, não tem prédios de escritórios, não tem espaços para a instalação de grandes empresas, não tem estruturas preparadas e, portanto, tem esse handicap, ou seja, o facto de não ter feito esse investimento nos últimos anos agora faz com que seja mais difícil arrancar, mas Coimbra tem que arrancar nesse sentido, criar as condições. Neste último ano, outra questão que também não correu bem foi a Coimbra ter ficado no caminho na candidatura à Capital Europeia da Cultura. O que é que se deveu esse chumbo? Eu diria que o essencial foi a única crítica que eu reconheci como pertinente, foi a falta de dimensão europeia da candidatura. Ao contrário de outras, mas como eu disse também na altura, houve uma avaliação política das candidaturas que foi inequívoca, em que Coimbra foi prejudicada. De qualquer forma, nós demos o flanco por não termos apresentado uma candidatura suficientemente forte para ser inultrapassável. Acho que temos que aprender, temos que abrir a cidade a novas formas de pensar e a novos mundos. Por isso, queremos, por exemplo, criar um gabinete de relações internacionais na Câmara Municipal de Coimbra para nos abrirmos à Europa de uma forma institucional e organizada e não apenas procurando, como foi, apesar de tudo, procurado, organizar alguns eventos de caráter mais internacional para o processo de Capital Europeia da Cultura. E depois talvez tenha sido o não entendimento perfeito daquilo que é o objetivo da Capital Europeia da Cultura. Não é só organizar eventos locais, é de facto a cidade-capital ser a capital da Europa na cultura durante aquele ano em que tem o título. Portanto, faltou provavelmente essa preparação para Coimbra ser efetivamente apresentar um projeto que a transformasse em capital europeia, o que significa, desde logo, que é preciso mudar a estratégia da cultura em Coimbra. Das 112 medidas que anunciou há um ano atrás, há já alguma que perceba que não vai conseguir? Uma coisa é estar do lado da oposição, outra coisa é estar na cadeira do Presidente. Uma delas era exatamente, tinha a ver com a Capital Europeia da Cultura, que era trabalhar para que Coimbra fosse a Capital Europeia da Cultura. Não tivemos tempo para isso, portanto essa medida caiu, substituímos-la exatamente pela mudança da estratégia na cultura em Coimbra, e acho que o estamos a fazer, o que implica também, obviamente, um novo pensamento e novos protagonistas. Por exemplo, algo que temos que equacionar, e as próprias pessoas têm que decidir o que pretendem. Nós queremos que Coimbra seja um concelho sem herbicidas, mas isso implica necessariamente um pouco mais de ervas nos passeios e implica a participação de todos na limpeza da cidade. Acha Coimbra está preparada para isso? A questão da limpeza é uma questão complicada na cidade. Acha que as pessoas estão preparadas para participar? Ainda não, mas é um trabalho que temos que desenvolver no sentido de que, com base no exemplo, posso aqui revelar, eu diria em primeira mão, nós queremos lançar no futuro uma campanha o passeio também é nosso. Ou seja, o passeio que está à frente da minha casa também é meu, e se cada um for responsável pelo seu bocadinho de passeio que está à frente da sua casa, Coimbra torna-se automaticamente uma cidade mais limpa. E a reportagem que recentemente o Diário de Coimbra publicou relativamente a um grupo de estrangeiros que vivem em Coimbra que se juntou para limpar a Ponte Pedro e Inês, se todos derem essa pequena colaboração, nós temos uma cidade limpa. É evidente que se nós contratarmos muito mais pessoas, que também é difícil contratar mais pessoas para essas funções, como sabemos, há falta de mão de obra em Portugal neste momento, mas a Câmara, em conjunto Câmara e Semetuc, já gastam por ano 54 milhões de euros em salários. Portanto, nós não podemos resolver os problemas apenas contratando mais pessoas, desde logo porque é difícil contratar mais pessoas e, em segundo lugar, porque se continuamos a gastar uma percentagem cada vez maior do orçamento em salários, depois não temos para investimento no desenvolvimento da cidade. Portanto, Coimbra tem que ser a imagem das pessoas que vivem em Coimbra e todos temos de colaborar nessa imagem. A responsabilidade não é só da Câmara,
Era fácil ter os passeios sem ervas se nós usássemos herbicidas, enfim, sem destino. Enchíamos os passeios de herbicida, obviamente respeitando as regras da respectiva utilização, e tínhamos os passeios sem ervas. Mas Coimbra, as pessoas de Coimbra têm que decidir se querem que Coimbra seja uma cidade sem herbicida ou com herbicidas. E isso, obviamente, tem implicações. Como outros níveis, eu diria que aquilo que me tem surpreendido também em termos de dificuldade de obstaculização à mudança é exatamente o processo de internalização do SMTUC. Uma proposta de melhoria de gestão dos transportes públicos de Coimbra e melhorando a gestão, melhora o serviço e melhora até as condições para os trabalhadores, tem levantado tantos obstáculos à sua concretização. Toda a gente reconhece que há problemas no SMTUC há muitos anos, que têm obviamente a ver com o modelo de gestão. Toda a gente reconhece, porque isso está escrito, até a própria Comissão de Trabalhadores, que a mudança do modelo de gestão melhorava os processos administrativos e, portanto, a gestão, mas têm reservas à mudança e estão contra a mudança. É, mais uma vez, esta manifestação deste sentimento transversal que existe em Coimbra e que tem paralisado a cidade, que é o medo da mudança. Apesar de todas as garantias, e, portanto, nós vamos, aliás, apresentar a proposta da criação de uma comissão de acompanhamento, que nos foi até sugerido por um sindicato, uma comissão de acompanhamento do processo de internalização do SMTUC, para que todos os parceiros sejam integrados no processo e possam confirmar com os seus próprios olhos e ouvidos de que nada de negativo está envolvido e, pelo contrário, juntar os ativos do SMTUC e juntar os ativos da Câmara para melhorar o serviço público, obviamente, permite criar dimensão e economia de escala e mais capacidade de resposta. É claramente um processo positivo, mas que tem suscitado tanta reserva à mudança. Mas se nós não mudarmos a forma de gerir a Câmara Municipal de Coimbra, isso também se reflete negativamente no Conselho e na vida das pessoas. Quando é que decidiu ser médico? Foi uma coisa desde miúdo, mais tarde? Foi sempre desde miúdo, não me lembro de querer ser outra coisa na vida senão médico, eventualmente marcado pelos problemas de saúde na nossa infância, na família, da dificuldade de aceder aos médicos e da capacidade dos médicos fazerem diferença nas nossas vidas, de facto. E, portanto, isso, enfim, presumo que sempre me fascinou. Na família não tinha médico? Não havia nenhum médico na família. Tínhamos um tio por afinidade, o professor Políbio Serra e Silva, que era casado com uma irmã da minha mãe. Enfim, tudo isso terá certamente contribuído para esta vocação. Já é médico há quantos anos? Essa é uma pergunta difícil. Eu acabei a licenciatura em 1983, como dizia o outro, é só fazer as contas, vão lá, 40 anos, faz para o ano 40 anos. E desde então exerceu sempre a medicina, à exceção deste último ano, certo? Sim, à exceção deste período em que estou como presidente, não só por ser mesmo incompatível em termos de tempo, como também ser incompatível em termos de legislação. E sente falta desse contacto com os doentes? Sinto saudades desses tempos, sinto saudades dos doentes. De vez em quando cruzo-me com alguns doentes que também dizem que têm saudades do médico, o que é reconfortante. Tenho, nomeadamente, durante muitos anos eu fui médico da VMER, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, e sempre passa uma ambulância, um carro médico por mim, vem aquele bichinho, e sei que no outro dia aquela vontade de fazer alguma coisa. No outro dia também saiu para ajudar uma pessoa, não é? Estava a passar e pronto, uma pessoa sofreu um pequeno atropelamento e naturalmente a nossa obrigação ética é procurar ajudar dentro do possível. Durante o tempo de pandemia foi das pessoas que publicamente mais criticou a atuação do Governo. Agora que ainda não passou, mas que já estamos numa fase mais calma, mantém essas críticas? Mantenho, desde logo pelo seguinte, nunca se debateu as consequências das medidas que foram tomadas a médio e a longo prazo, os seus efeitos,
E a verdade é que o próprio Primeiro-Ministro já o reconheceu, houve muitas medidas que foram tomadas sem qualquer base científica, portanto foram exageradas e prejudicaram a vida e até a saúde das pessoas. Portanto, sim, mantenho as críticas. Devíamos ter acelerado no sentido de voltar a uma vida com normalidade. Isso deveria ter acontecido a seguir à maior taxa de vacinação da população, que se atingiu em setembro do ano passado. Portanto, a partir de outubro devíamos ter recomeçado a fazer uma vida normal. Infelizmente foi demasiado lentamente esse retorno à normalidade. Mas a resposta que a SNS deu foi boa. A resposta não foi boa. A resposta foi boa, enfim, foi suficiente à pandemia, mas pôs em causa toda a outra capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, e também há artigos publicados sobre isso, é que depois a maior fatura é paga pelos doentes que não tiveram Covid porque não foram assistidos convenientemente, e agora lá estamos a assistir, por várias razões, mas também consequências disso, esta taxa de mortalidade acima da média do esperado, porque efetivamente houve pessoas que não foram convenientemente assistidas durante esse período. Com tantos anos de SNS, como é que prevê o futuro da SNS? A sua filha já é médica? Já é médica, acabou este ano. Como médico, como político e como pai, como é que vê o futuro da SNS? Olha, vejo com enorme preocupação e venho a falar sobre isso, eu diria desde há quase 20 anos, porque este tempo presente do SNS está pré-anunciado há 2 décadas. Estava na ordem. Estava na ordem. Independentemente do governo, a verdade é que temos vindo a assistir a um emagrecimento forçado do Serviço Nacional de Saúde por falta de financiamento. Nós temos uma despesa per capita em saúde muito abaixo da média dos países da OCDE, e sem dinheiro não se consegue comprar ovos para fazer omeletas. Portanto, a Ministra da Saúde acabou por ser vítima dos cortes no Serviço Nacional de Saúde, e foi tão vítima como, infelizmente, e não posso deixar de assinalar, da grávida que faleceu a ser transferida do hospital. É o Serviço Nacional de Saúde a bater no fundo por falta de financiamento adequado. Há bocado também falamos dessa questão da Câmara. Acha que é só financiamento ou também é organização? O problema primeiro é a questão do financiamento. Eu costumo dizer, o Serviço Nacional de Saúde não tem um problema estrutural, ou seja, de organização, tem um problema funcional, porque não tem financiamento suficiente. E como nós assistimos noutros setores da administração pública, se os profissionais não são minimamente reconhecidos, procuram alternativas de vida. E um Serviço Nacional de Saúde sem profissionais não consegue prestar e cumprir a sua missão. Não temos um problema de organização, sendo que é sempre possível melhorar a organização. Sem financiamento não há omeletes. O Serviço Nacional de Saúde é insuficientemente financiado e é-o deliberadamente para que emagreça. Assistiu-se ao emagrecimento do Serviço Nacional de Saúde, assistiu-se à morte deliberada da pequena medicina privada independente. E hoje o que é que temos em crescimento? Os grandes grupos da saúde, a maioria deles já não são nacionais. E, portanto, estamos a assistir a um processo, e eu vejo deliberado, e eu vejo o futuro do Serviço Nacional de Saúde com enorme preocupação. O debate não tem sido feito da forma que devia ser feito. Por estarmos aqui do ZUC, há aqui uma questão que também tenho que colocar, também é uma questão da saúde de Coimbra, tem a ver com a maternidade, também é um processo que se arrasta há anos. Há bocado falávamos também de um problema que houve em Lisboa com a grávida que faleceu. Em Coimbra ainda não aconteceu nenhuma tragédia, mas a situação não é de todo boa nesse aspecto. Sim, o processo da maternidade deveria estar resolvido há muitos anos. Felizmente está em vias de resolução, está a cumprir os prazos. Ainda recentemente telefonei ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do SUC e coloquei essa questão. Está a cumprir os prazos. Eu espero que daqui a poucos anos tenhamos a nova maternidade que tão necessária é, independentemente de todos queremos para os Covões e exigirmos para os Covões uma finalidade dedicada exclusivamente à saúde e com uma panóplia de serviços que sirva convenientemente às populações. E a questão do trânsito aqui, outra das questões que na discussão sobre a localização da maternidade se colocou, teve a ver, de facto, com o aumento de pessoas aqui a chegarem a este polo do ZUC. É outro problema grave, não é? É um problema gravíssimo, está em vias de resolução em termos de projetos, estão a ser desenvolvidos os projetos que deviam existir há muitos anos e não existiam, para resolver o problema, com não só o SUC que está internamente no espaço do ZUC a mudar e a aumentar a capacidade e a regular a capacidade de estacionamento,
como se vai ser criada uma nova acessibilidade a partir do local onde vai ser localizada a maternidade, uma nova acessibilidade ao Polo 3, à maternidade, ao ZUC e com um silo de estacionamento que será construído. Consegue datar isso no tempo? Não é fácil datar no tempo, mas os processos estão a ser desenvolvidos aceleradamente porque são uma prioridade. No final do seu mandato municipal. Já se verá alguma coisa. Não é por acaso que nós apresentamos um programa para 8 anos, apesar de, em menos de 8 meses, as pessoas já nos exigirem o cumprimento integral do programa. É manifestamente impossível. É um trabalho que tem que ser desenvolvido porque encontramos, como é reconhecido, e por isso houve mudança, uma Câmara Municipal por responsabilidade política com enormes insuficiências. Ainda se lembra do seu primeiro dia em Coimbra? Vocês vieram de Pombal para cá, não é? Tinha aqui 8 anos, não é? Tinha 8 anos, não me lembro. Mas lembra-se da mudança? Lembro do dia. Sim, lembro da mudança. Lembro sobretudo com saudade da casa onde vivíamos em Pombal. Tínhamos uma liberdade imensa para andarmos a brincar por todo o lado, não é? E aqui viemos para um apartamento. Portanto, isto foi um confinamento de décadas, não é? E, portanto, sim, recordo com saudades Pombal. Lembro-me, obviamente, da vinda para cá, do caminho a pé para a Escola dos Olivais. E a diferença da cidade, não é? Sim. Ou seja, comparando com Pombal, onde vocês estavam. Na altura, segundo eles me disseram, não sei, pôs a hipótese de irmos viver para o bairro Norton de Matos, mas não fomos porque era muito longe da cidade. Ok. Portanto, a cidade era outra. Exatamente. Nessa altura, e depois da sua adolescência, claro que não era com 8 anos, passava pela sua cabeça o sonho de ser Presidente da Câmara? Não é o dono da cidade, porque a cidade não tem donos. Mas... Exato, nada disso. Então nós éramos uma família modesta, portanto alguma vez ia passar pela cabeça de um filho de uma família modesta ser um dia, enfim, alguma coisa mais do que isso, ter uma profissão modesta, nunca me passou pela cabeça. Então. E vocês, os 5 irmãos, são doutorados hoje em dia? Foi uma missão complicada dos seus pais. Isso tem que perguntar à minha mãe, não é? Enfim, imagino que não tenha sido uma missão fácil, porque os constrangimentos, nomeadamente financeiros, eram significativos, mas a genética e a educação transformaram-nos naquilo que nós somos hoje. E depois terá sido também passado de irmão para irmão, esse investimento na carreira académica, por exemplo? O exemplo dos irmãos mais velhos? De alguma forma, sim, também, não é? Nós dávamos todos muito bem, portanto, os exemplos não nos serviam para os outros, mas também era, de alguma forma, normal. Nós não éramos maus alunos, tínhamos a oportunidade de continuar a carreira na universidade. Faz parte da carreira da universidade fazer o doutoramento e, portanto, ser professor universitário. Portanto, as coisas foram acontecendo com naturalidade e sem dificuldade. E aqui estamos todos hoje. Os seus tempos de universitário eram muito diferentes dos dias de hoje. Se não me engano, entrou para a universidade já depois de 25 de Abril. Sim, eu entrei em 77. Uma altura quente. Exatamente. Tive um ano sem fazer nada. Eu tive naquela transição entre o serviço cívico e o 12º ano. Foi um ano em que não aconteceu nada. Durante um ano fizemos o que nos apeteceu. E depois entramos, na altura, o ambiente político da universidade era muito quente, ainda não havia capa e batina. Sei que demorou a ter a sua, não? Eu demorei porque os meus pais tinham medo que eu levasse um tiro e, portanto, demoraram tempo a dar-me a capa e batina, não é? Mas pronto, finalmente lá tivemos a capa e batina e lá usei com muito orgulho. Comparando com os tempos de hoje, e a vida académica é completamente diferente, não é? Acompanhou certamente agora pelos seus filhos, não é? Sim, é completamente diferente. O ambiente é outro. O ambiente tornou-se mais boémio de uma forma distinta. A nossa vida também era muito de estudar e casa, universidade, casa. Obviamente com algum convívio. Agora convive-se mais e se calhar convive-se de uma forma até um pouco exagerada, ou seja, cometendo alguns exageros, mas isso faz parte
da evolução das gerações, da mudança de gerações. Eu acho que não há nenhuma geração mais velha que não olhe com desconfiança para a geração mais nova. E esses ciclos vão se repetindo, mas a verdade é que a humanidade vai se aguentando, enfim, com problemas, como todos sabemos, mas isso faz parte dos ciclos geracionais. E a cidade, muito diferente. Por exemplo, a vida boémia da cidade é muito associada à Baixa de Coimbra. Umas vezes mais, outras vezes menos. A Baixa, por exemplo, certeza que no seu tempo tinha uma vida que hoje não tem, não é? Sim, eu lembro-me de ir à Baixa e a Baixa sempre cheia de gente. Não é? Eu lembro-me de andar na rua Adelino Veiga e a rua cheia de gente. Portanto, as coisas mudaram muito e mudaram sobretudo. Coimbra é uma cidade avessa à concorrência, não gosta de concorrência. Porque a concorrência agita e obriga a evolução. Enfim, vieram os grandes centros comerciais, e a Baixa não foi preparada para a concorrência. E houve um desinvestimento grande na Baixa e a responsabilidade, eu diria, que é partilhada entre as pessoas que são donas dos prédios e das lojas da Baixa, que hoje continuam a pedir rendas exorbitantes para o aluguer de uma loja, e a própria Câmara que não investiu na Baixa. Quais são os seus planos para essa zona? Os planos são multifacetados, como já dissemos, nós procuramos levar o maior número de eventos possível para a Baixa, queremos trazer as pessoas à Baixa e mostrar a Baixa de uma forma civilizada e viva, para esbater um bocadinho uma ideia que se foi instalando de que a Baixa seria um local pouco seguro. Não é. Aliás, não é na Baixa que existe o maior número de crimes, digamos assim, na cidade de Coimbra. Portanto, a Baixa é relativamente segura como outras zonas da cidade. Precisa de mais vida e precisa de mais gente. Dentro das várias formas de intervenção na Baixa, uma delas foi termos apresentado ao PT 2030 aquilo que chamamos mais especificamente o Plano Marshall, que é, volto a dizer que é multifacetado, que é propor um financiamento para um investimento de 60 milhões na Baixa para recuperarmos vários prédios e os colocarmos de volta na vida ativa. Falta pessoas a morar lá, não é? Faltam pessoas a morar lá, mas faltam sobretudo pessoas a ir lá, a fazer negócio lá. Faltam a instalação de empresas na Baixa. Enfim, temos lá como bom exemplo a Neste e o Colabula, mas precisamos de mais. E a Câmara deve dar esse estímulo, esse incentivo e esse exemplo. E, portanto, nós queremos investir na Baixa para mostrarmos à cidade e aos investidores que a Câmara quer dar o seu contributo no estímulo da revivificação da Baixa. E acho que se o fizermos, depois as coisas começarão a acontecer com naturalidade e para isso vai contribuir também muito a nova forma de mobilidade que é o Metrobus, que vai passar no centro da Baixa e, portanto, vai permitir que as pessoas vão à Baixa de várias zonas do concelho sem grande esforço e sem necessidade de levar automóvel. Há muito estacionamento na Baixa, é pagar, mas, por exemplo, nós temos o estacionamento gratuito no Convento de São Francisco, que é pouco utilizado. Com a questão do Metrobus, admite fechar ao trânsito algumas ruas da Baixa? Tudo isso está em equação, irá ser avaliado depois pelo respectivo departamento. Aliás, nós queremos reforçar as competências da Câmara, criando um departamento de mobilidade, trânsito e transportes, que acho que é fundamental, porque é um dos setores em que o Concelho e a cidade têm mais problemas. E isso passa por aumentar as competências e a capacidade de resposta e de intervenção da Câmara para a regulação do trânsito, que também tem que ser feito de várias formas. Está a ser ponderada, eventualmente, mais uma ou outra rua serem pedonalizadas, como nós vemos isso correu bem na Ferreira Borges e Visconde da Luz. É preciso, mais uma vez, uma intervenção que não pode ser monocórdica, não é? Tem que ser sinfónica. Temos aqui músicos que têm que ser sinfónica para contribuírem para que essas ruas que possam vir a ser pedonalizadas tenham a vida que necessitam e merecem. Está a falar de música e para terminarmos esta parte, toca piano, não é? Tocava piano. Estava ali naquele canto, o piano. Agora está em minha casa e agora tenho lá 2 pianos, porque o meu filho também andou em piano e foi necessário um piano mais moderno. Tocava piano. Eu espero um dia voltar a ter tempo para tocar piano.
É sempre um privilégio e também um conjunto de missões e tarefas que tem, claro que com muito esforço, mas por trás de tudo isso há sempre valores, princípios. Quais são os grandes valores e princípios que assume na sua vida em geral, na missão agora, depois, em concreto? Olha, são os valores do respeito, da verdade, da consideração pelos outros e da missão de serviço público, porque quem tem uma profissão, mas está disponível para ter uma intervenção política num cargo de alguma responsabilidade, é porque tem o sentido da missão de serviço público, que se calhar não é muito diferente da vocação para a medicina, ou seja, é a vocação de serviço aos outros. E sem esse conjunto de valores e de princípios, acho que a vida fica muito mais vazia, muito mais imediatista e muito mais frustrante. Se as pessoas viverem de acordo com um conjunto de valores, conseguem ter uma realização pessoal e coletiva muito mais profunda. Não sente às vezes, porventura, uma certa frustração entre os valores que tem, os princípios que tem, e depois nem sempre ser percebido nesses valores? Ou seja, o trabalho, algumas das missões, mesmo como médico, agora como presidente, sem deixar, obviamente, também de ser sempre o médico, mas às vezes o ser uma pessoa portadora de valores que depois não parece ser capaz de ser acolhido nesses valores, ou pelo menos respeitado nesses valores, sente isso, não sente isso? Genericamente. Sente-se até determinado ponto, embora isso seja um trabalho contínuo também, de trabalho, comunicação e afirmação e defesa permanente desses valores da nossa parte, porque eu costumo dizer, estamos aqui no seminário a brincar, nem Deus foi capaz de fazer o planeta num dia, não é? Fez em 7 e ao 7º descansou. E, portanto, as coisas não se fazem de repente. É um trabalho contínuo, procurando atingir um objetivo que eu considero suficientemente nobre para merecer todos os sacrifícios do caminho até o atingirmos. Por vezes diz que as árvores, muito tocadas pelo vento, acabam por criar raízes mais profundas. Ou seja, as dificuldades às vezes fazem-nos crescer, ajudam-nos a ver a vida de outra maneira. A vida que somos também tem a ver com a morte e o modo como lidamos com a morte. Tendo, quer profissionalmente, várias vezes essa experiência também de contacto com aqueles que vão partindo, porque também no seu papel de médico, mas também como pessoa e que a viveu muito proximamente, como é que a morte nos pode ensinar a viver e como é que nós ficamos diferentes depois de enfrentar dificuldades tão dolorosas como essas? Costuma-se dizer que a morte dá sentido à vida, mas isso é um chavão, mas que é verdadeiro. Eu imagino o que seria se nós não soubéssemos, embora procuremos recalcar esse pensamento, que um dia vamos morrer. E vamos todos morrer, cada um de nós com a esperança de ser o primeiro que não morre, não é? Mas, enfim, com a consciência de que todos vamos morrer. E isso, para já, despreocupa-nos relativamente ao futuro distante. Não é a nossa preocupação. Em segundo lugar, obriga-nos ou compele-nos a viver o tempo que estamos vivos com mais intensidade no bom sentido da palavra. Eu como profissional de saúde, habituei-me a encarar a morte com mais naturalidade, sendo sempre traumatizante, mas com mais naturalidade. A falar da morte com um outro desprendimento. Vivenciei-a de muito perto. É uma experiência extraordinariamente traumatizante, mas nós percebemos que vamos buscar recursos onde pensávamos que não existiam, e as coisas da vida, com maior ou menor dimensão, e eu acho que, por exemplo, filhos é o que há de maior dimensão, fazem-nos seguir o caminho, sabendo que um dia, enfim, alguma coisa acontecerá, porque a beleza da vida e a complexidade da vida, da natureza e do universo leva-nos a acreditar que há qualquer coisa para além desta dimensão que nós conhecemos mais diretamente e que está à nossa espera para um dia a vivenciarmos. A morte, todos nós devemos preparar devidamente, obriga-nos a pensar no que estamos a fazer enquanto cá estamos e como é que vamos ser recordados quando partirmos. E eu acho que essa preocupação de deixarmos uma boa recordação é uma forma de, nesta dimensão, continuarmos vivos.
E, portanto, a morte estimula-nos. A morte obriga-nos a um progresso, a um aprofundar dos valores da vida, que acaba por ser positiva para a forma como nós vivemos. Enfim, se calhar cientificamente um dia também será possível resolver o problema da morte, que é uma questão biológica, mas não consigo imaginar o que será essa época em que eventualmente as pessoas possam prolongar a sua vida de uma forma quase indefinida. O Saramago tem aquele livro que é as intermitências da morte, então começa o dia, não morre ninguém, o outro dia não morre ninguém, e percebemos o problema que isso significa. A morte torna-nos, porventura, mais humildes por um lado, dá-nos um estímulo diferente também a viver, com a consciência da nossa fragilidade, mas também com a consciência do nosso potencial e da nossa força. Isso hoje tem marcas concretas na sua vida e na sua entrega? Sem dúvida que sim, até pela experiência profissional e pessoal que infelizmente já vivi. Obrigado.